Se você já opera com gráfico de Renko, provavelmente já se deparou com aquela longa sequência de box na mesma direção. E cara, normalmente quando isso acontece, gera uma ótima oportunidade de compra após o primeiro pullback. E foi exatamente pensando nisso que eu me baseei para trazer o robozinho de hoje. Ele identifica para mim uma sequência mínima de candles na qual você vai poder parametrizar, aguarda um pullback de pelo menos um box contra e depois entra com precisão na próxima virada do box. Tudo isso, meus amigos, 100% no automático, tá? Então, meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a lógica por trás desse setup e também como você vai fazer para desenvolver uma lógica dessa aqui no seu Profit Chart. Então, meus amigos, já pega o café, se ajeita aí na poltrona e bora aqui para a tela desvendar o robozinho de hoje. Vamos lá. Pessoal, o gráfico de Renko é uma mina de oportunidades para fazer day trade, né? A gente observa, cara, que sempre após uma longa pernada, né? Após o primeiro pullback que ele faz, sempre dá uma oportunidade nessa virada do box de pegar uma continuidade aqui no movimento, tá? A grande dificuldade que você pode talvez encontrar para desenvolver um robô desse é identificar uma sequência mínima de box, certo? Porque, por exemplo, se você coloca para fazer uma entrada após 6 box, você trava isso aqui dentro do seu código, fica muito ruim de você ficar adaptando para o mercado do dia a dia. Então eu desenvolvi aqui um robô no qual ele conta esses box, tá? Então ele vai contar, por exemplo, deu o primeiro box aqui na direção de compra, ele vai contar esse primeiro box, vai contar o segundo box, vai contar o terceiro box, vai contar o quarto box, enfim, se você colocar aqui para ele entrar após 5 box, ele vai identificar, opa, ocorreu pelo menos 5 box para poder fazer a entrada? Ocorreu. Então ele aguarda o primeiro pullback. Esse primeiro pullback, pessoal, ele pode ser de 1 box até 5 box, tá? Para depois poder fazer a entrada. Então, por que até 5 box? Porque se você parametrizar 5 box para ele poder fazer a entrada, não faz sentido você entrar num pullback após 6 box, por exemplo. Porque aí agora a pernada já é de vendas, certo? E não de compra. Então o pullback, ele tem que ser menor ou igual à quantidade de box que você selecionou, tá? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Supondo que nessa sequência aqui, ó, você tinha parametrizado 5 box, pelo menos, ele deu mais de 5, certo? Fez o primeiro pullback. Assim que vira o box a favor, nosso bot faz a entrada, tá? Vamos ver esse caso aqui, ó. Aqui deu mais de 5 box? Deu. Parametrizei 5 box no robô. Deu mais de 5 box? Deu. Quantos box deu aqui de pullback? Deu 4. Então ainda está válido a entrada. Se ele dá 5, ainda está válido no 6º box. Ele cancela a oportunidade da compra e agora fica aguardando uma oportunidade na venda, entende? Então aqui ele teria feito a entrada após o fechamento desse box aqui, ó, tá? Nesse caso aqui provavelmente teria estopado. Mas olha só este outro caso aqui, ó. Fechou com 2 boxes, então teria feito a entrada. Aqui deu uma pernada 1, 2, 3, 4, 5, né? Aqui ele ainda teria feito a entrada na compra, ó. Se você parametrizou 5, deu pelo menos 5 na compra, deu 5 na venda. Virou o box aqui na compra, buf, entra comprado, tá? Então ficou bem interessante, porque você pode, por exemplo, fazer seus estudos aí e determinar, não, já só quero que o robô faça a entrada no pullback após 10 box consecutivos na sequência. Você vai marcar lá 10 box. E aí ele vai aguardar. Opa, deu 10 box consecutivos? Deu. Então agora aguarda o pullback para aí sim fazer a entrada na virada do box. Então ficou muito interessante. E por que que isso é interessante, né? Porque se você ficar entrando, por exemplo, em qualquer virada de box, você pode se deparar com uma situação como essa, né? Onde ele só deu um box, tá? Ficou virando para lá e para cá e aí você não teria tido resultado nenhum. Então você acaba filtrando momentos onde o preço fica consolidado, certo? Porque se você só entra após uma esticada do mercado, significa que pelo menos ele rompeu aquela zona de consolidação onde ele estava e agora o mercado tende a voltar a fluir na mesma direção, certo? Então isso aqui, por exemplo, seria um trade válido. Aqui, ó, seria um trade válido 1, 2, 3, 4, 5. Se você colocou até 5, teria feito a entrada, tá? Nesse caso aqui, ó, fez mais 5 box? Fez. Mas é a volta? A volta fez mais de 5 na baixa, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora ele se prepararia para fazer a venda. E aí quando deu esta virada para cima, virou para baixo, o bot teria entrado vendido aqui, entende? Então, sempre que a pernada contrária ao último movimento que ele analisou for maior do que a pernada, tá? Ele cancela aquela oportunidade e vai buscar a nova oportunidade na pernada seguinte, tá bom? Meus amigos, esse robô não é tão trivial, não é tão simples de programar quanto os demais, tá? Eu preciso utilizar aqui um laço contador, vou utilizar aqui um for e vários sisteminhas de travamento de flag para a gente poder fazer esse bot. Então, se você é o cara aí que curte programação, tá aprendendo, tá curtindo o meu canal, tá assistindo todos os vídeos, cara, esse vídeo em específico, por mais que a estratégia seja muito simples, tenho certeza absoluta que vai agregar demais nos seus estudos aí de programação de robôs, beleza? E cara, confere aí se você já é inscrito no meu canal, tá? Tem muita gente aqui, cara, que vê todos os meus vídeos, o YouTube notifica, mas o cara não é inscrito.
tá bom? Se inscreve no meu canal, dá essa força aí e vamos crescer o canal aqui juntos, tá bom? Mas antes, turminha, quero mostrar aqui pra vocês como é que está se saindo o meu robô Black Box, tá? Este robô aqui, turma, no mês aí, por enquanto, já estou com resultado de R$ 3.261, tá? No mês em questão, eu só tive apenas um dia de loss, que foi o dia de ontem, infelizmente. Foi um dia de R$ 1.000 de loss, mesmo assim ainda estou com R$ 3.261 no positivo, beleza? Esse robô, pessoal, por que o nome dele é Black Box? Porque ele é caixa preta, ele é 0 parâmetros. Você simplesmente arrasta ele no seu gráfico, coloca ele para rodar e tá pronto. É só dar o play aqui, ó. Ligou o GoTrading, ligou aqui e está pronto. Não tem parâmetro nenhum para você, tá? Por que eu resolvi desenvolver esse tipo de robô? Porque diferentemente de outros robôs, como por exemplo o próprio Gradiente Full, que vocês já conhecem muito bem, ele é cheio de parâmetros. Tem gente que não tem tempo para ficar encontrando parâmetros, tem gente que não quer operar os ativos, o cara só quer fazer o quê? Só quer rentabilizar capital no médio e longo prazo. Se esse for seu caso, você tem um dinheiro ali parado, que ao invés de você colocar na renda fixa, que rende pouco, você quiser buscar algo a mais, esse robô aqui é para você. É um robô que a gente vai sempre observar o médio e longo prazo, tá? Então, por enquanto, pessoal, estamos assim, tá? No mês, o resultado do dia aqui, até o momento, de R$ 148, tá? Conta da Genial, beleza? PRD do tipo Red, tá? Sempre tem que ser do tipo Red. Caso você queira testar esse robô, você vai ver o link aqui na descrição, tá bom? Para testar robôs. Assim que você clicar no link aí da descrição, vai abrir essa página onde tem todos os robôs para testar. E este é o primeiro robô aqui, ó, robô Black Box. Você vai preencher seus dados e você vai receber uma mensagem automática no seu WhatsApp com um robô para fazer o download e também o link do treinamento já, tá? Tudo lá via WhatsApp. Só preencher aqui, clicar em enviar, você recebe na hora. E aí é só seguir o passo a passo para pôr para rodar e fazer os seus testes, tá? Jean, tem para profit? Não, não tem para profit. Por quê? Porque, cara, justamente a intenção desse robô é o quê? É rentabilizar capital, certo? Quando a gente vai rodar esse robô no profit, você vai gastar, além da assinatura do robô, você vai gastar também com plano de automação que hoje gira na faixa de R$ 270 por mês. Então acaba se tornando caro. Não é algo viável para você que está buscando aí rentabilizar capital médio e longo prazo, tá? Isso vai tirar a rentabilidade do robô. Então por isso que só tem no MetaTrader, porque ele é totalmente gratuito, tá bom? Inclusive tem VPS gratuito da Genial, onde você consegue rodar ele com custo zero. Tá? Hoje uma VPS qualquer aí, turma, você vai pagar na faixa de 100, 150 reais, tá? Na Genial isso é gratuito, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição também, para você abrir conta na Genial, caso você queira, e poder utilizar a VPS deles lá gratuitamente, fechado? Bom, vamos dar continuidade aqui no tema do nosso vídeo. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui, então, é identificar a sequência de box, tá? Então a gente vai ter que fazer uma contagem desses candles. Para isso a gente vai utilizar um laço for, tá bom? Ele vai fazer incrementos. A cada novo fechamento, ele vai fazer uma contagem. Opa, foi um candle positivo? Foi. Então conta 1. Foi outro candle positivo? Foi. Então conta 2. Foi outro candle positivo? Foi. Então conta 3. Foi um candle negativo? Aí começa a contagem dos candles negativos, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso, cara? A gente vai criar um laço for. O for é um laço, pessoal, de loop. Então ele fica fazendo vários incrementos. A cada nova leitura do código, ele faz um incremento e vai fazendo essa contagem, tá? Então a gente precisa de um parâmetro de até onde esse laço for vai fazer a contagem, tá? Então vou criar aqui uma input com parâmetro que a gente vai poder colocar lá dentro do nosso robô. Vai se chamar o seguinte, ó, número, candles, sequência, tá? E aí eu vou colocar aqui 5. Você vai poder colocar quantos você quiser depois, tá bom? Bom, número de candles da sequência. E aí a gente vai criar aqui, pessoal, uma variável chamada i do tipo inteiro, tá? Porque o i vai ser a variável que vai receber o valor do início da contagem dos nossos candles, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, for i igual a 1, to, ou seja, até o número de candles da sequência do, que é faça, tá? A gente põe assim, ó, início e fim. E aí, pessoal, aqui dentro a gente vai criar uma condição para fazer a contagem, tá? Então o que eu tô falando aqui para ele é o seguinte, ó, do i, partindo de 1 até 5, faça essa repetição aqui. Ele vai ficar dentro desse laço repetindo até dar 5, tá bom? Até 5 vezes. Depois que der 5 vezes, ele sai do laço, tá? Então eu vou falar aqui para ele o seguinte, ó, se, abre e fecha parênteses, close, na posição i, tá? For maior que open na posição i, então, o que eu falei aqui para ele? Falei para ele o seguinte, ó, o meu fechamento na posição 1 for maior do que a abertura na posição 1, ou seja, um candle positivo, supondo que o mercado está aqui, ó, ele vai olhar, fechamento é maior que a abertura? Bom, se fechamento é maior que a abertura, então faça o quê? Eu quero fazer uma contagem, eu quero falar assim, ó, entrega um valor aí para o meu contador. Então eu vou criar uma variável aqui chamada conte e vou escrever assim, ó, conte, dois pontos, recebe, conte, mais 1. A primeira vez que ele entrar aqui dentro, conte é 0. Então, partindo de 1 até 5, se essa condição aqui for verdadeira, conte recebe 1. Na próxima vez, o conte vale 1, né? E se isso for verdadeiro, então 1 recebe quanto? 1 mais 1, aí o conte vai valer 2. E ele vai fazendo esse loop, essa contagem até chegar em 5. Assim que ele chega em 5, ele vai flagar para nós, vai falar assim, ó, a situação ocorreu, e a gente vai fazendo uma flag e receber um valor para a gente
saber que a condição aconteceu, tá bom? Eu vou pôr início aqui, turma, ó, início e fim, tá? Por que eu tô colocando início e fim aqui? Não precisaria, né? Mas depois eu vou colocar mais coisas aqui dentro, tá? Então eu já coloquei início e fim aqui, tá? Bom, o nosso contador da sequência positiva está pronto. Agora o que a gente faz? Vamos criar aqui um contador da sequência negativa, tá? Então deu um Ctrl C ali, Ctrl V, e aí eu vou verificar o quê? Se close for menor do que open, tá? Ao invés de usar uma variável só cont, eu vou falar o seguinte, ó, vou chamar aqui de cont P, que é cont da sequência positiva, tá? E aqui, ó, vou chamar de cont N, que é o cont da sequência negativa, tá? O contador da sequência negativa. E aí agora eu preciso declarar esse contador, tá? Então coloco assim, ó, cont P, vírgula, cont N, vírgula I. Show de bola. Já pode ver aqui que sumiram os erros, né? Que faltou um ponto vírgula, tá? Agora pensa comigo o seguinte, se ele está fazendo uma contagem aqui de candles positivo, tá? Supondo que ele foi contando aqui, ó, contou o primeiro candle positivo, segundo, terceiro, quarto e o quinto candle. Quando isso acontecer, a gente precisa sinalizar, olha, a situação da sequência positiva ocorreu. Então a gente já tem um primeiro critério para fazer a compra, tá? Mas conforme essa sequência vai passando, se entra aqui uma sequência negativa, que foi o caso, ó, e que é maior do que a sequência que a gente havia parametrizado com 5, não faz mais sentido ele buscar compra agora, certo? Então ele vai passar a buscar por vendas. O que a gente tem que fazer, ó? Assim que ele dá o primeiro candle negativo, eu preciso zerar o contador da sequência positiva e começar a incrementar a contagem dos candles negativos, tá? Então eu faço assim, ó, cont P, 2 pontos, recebe 0, tá? Ponto vírgula. E aqui também, ó, eu faço a zeragem do meu contador, ó, cont N, 2 pontos, recebe 0, ponto vírgula. E também faço a contagem no meu contador negativo aqui dentro da sequência positiva. Justamente para que, quando a sequência troque, né, de negativo para positivo, ele volte a contar a partir do 0, né? Ele não pode contar a partir de 5. 5 foi o último. Mas quando a sequência ela é reiniciada, quando começa uma sequência ao contrário, eu preciso fazer a zeragem desse contador, tá? Não faz sentido ficar com o contador ativo, senão ele vai começar a contar a partir de 5. E não é isso que a gente quer, tá bom? Show de bola, turminha. Então, criei aqui os meus contadores, tá? E fiz as zeragens dos contadores assim que a sequência troca de lado, tá? Próxima coisa que eu preciso fazer é o quê? Eu preciso, pessoal, flegar a situação, tá? Então, no exato momento em que o contador se tornar positivo, eu preciso falar, ó, a sequência da compra agora ocorreu. Já tenho mais de 5 candles. E aí é com essa flag que eu vou poder criar o meu sinal de compra, tá? Ou o sinal de venda. Então, eu preciso fazer o seguinte, pessoal, ó. Se cont P for maior ou igual ao número de candles da sequência, então, início, minha flag da compra, 2 pontos, recebe 1. E a flag da venda, 2 pontos, recebe 0. Por que eu faço a flag da compra igual a 1 e a flag da venda igual a 0? Porque eu quero falar assim para ele, ó, a sequência de candles positiva aconteceu. Então, faça um sinalizador, faça uma flag igual a 1, para eu saber que o sinal da compra aqui, ó, o primeiro sinal de compra, já foi satisfeito. Porém, se eu tenho sinal de compra, eu não tenho mais sinal de venda. Então, eu preciso desflegar a minha flag aqui, ó, da venda, jogando ela para 0, tá? E aí, eu faço a mesma coisa aqui, ó, para o contador de candles negativo. E eu faço aqui, ó, cont N, for maior que o número de candles da sequência. Então, a minha flag da compra vai para 0 e minha flag da venda vai para 1, beleza? E aí agora, o que eu faço? Venho aqui e declaro, ó, flag da compra, flag da venda, certo? Show de bola. E o robozinho, turma, segue fazendo dinheiro aí, ó. Por enquanto aí, R$190 no dia até o momento. Vamos ver até onde que vai esse financeiro aí hoje, tá? Bom, depois que eu fiz isso, pessoal, eu preciso agora criar os meus sinais de compra e os meus sinais de venda, tá? O que vai ser um sinal de compra, pessoal? O sinal de compra, ele vai ser sinalizado, primeiro, pelo critério da contagem de candles na sequência. Se a contagem de candles na sequência positiva for verdadeiro, é porque essa minha flag aqui ela é igual a 1, tá? Então, o primeiro critério que eu vou avaliar é se a minha flag da compra é igual a 1, tá? O segundo critério, pessoal, é o quê? É a gente avaliar se houve uma virada de box, tá? Vamos avaliar se houve uma virada de box. O que é que caracteriza uma virada de box? Vamos olhar aqui, ó. Uma virada de box, deixa eu pegar uma virada de box na compra, ó. Supondo que isso aqui, ó, fosse uma virada de box para ele comprar, tá? Uma virada de box, pessoal, é caracterizada por pelo menos 2 candles, tá? Então eu preciso um candle aqui, ó, negativo, tá? E um candle positivo, beleza? É isso que eu preciso para caracterizar uma virada de box. Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó. O candle de trás, que é o candle na posição 2, ele tem que ser menor do que a abertura, tá? O fechamento dele tem que ser menor que a abertura. É isso que caracteriza um candle de baixa, né? Quando ele fecha, menor que a abertura, certo? Então, candle 2, fechamento menor do que a abertura, tá? E o candle na posição 1, o fechamento, close na posição 1, tem que ser maior do que o open na posição 1,
tá? Então agora a gente tem aqui o nosso critério para ele comprar, tá? Primeira coisa é ter ocorrido a situação de 5 candles na sequência pelo menos, porque está parametrizado 5 aqui. Segunda coisa é ter uma virada de box a favor, tá? A favor do movimento. Se eu quero comprar, vamos pegar uma situação para ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Se eu quero comprar, tá? Deu a sequência, houve uma virada. Candle negativo, candle positivo, o nosso robô vai entrar comprando, ó, aqui, ó, tá? Nesse exato ponto é onde ele vai entrar comprando, tá? Depois que eu criei aqui o meu sinal de compra, pessoal, eu preciso criar também o meu sinal de venda, tá? Então vem aqui, ó, sinal de venda. Se minha flag da venda for igual a 1 e isso aqui for ao contrário, né? Isso aqui precisa ser ao contrário para ser o sinal de venda. Então a gente vai ter um sinal de venda aqui falando para nós que agora é verdadeiro, tá? Como é que seria o sinal da venda, ó? Só para ficar claro, ó. Eu preciso ter a minha flag da venda sinalizando que a sequência de 5 candles negativos ocorreram e que o meu fechamento, ó, fechamento maior que open na posição 2, fechamento na posição 2, fechamento maior que a abertura. E na posição 1, o fechamento menor do que a abertura, ou seja, é um candle negativo, fechamento menor que a abertura, tá vendo? E aí ele vai fazer a entrada aqui após virar o box, tá? Lembrando que ele vai fazer essa virada de box, não interessa se deu 1 candle, 2 candles, 3 candles de pullback. Ele só não pode exceder essa quantidade aqui, ó, de 5 candles que está parametrizado, senão perde sentido dele fazer a entrada, tá? Bom, fiz aqui a atribuição das condicionais aqui do meu sinal de compra e de venda. Agora eu preciso declarar eles, tá? Sinal de compra, sinal de venda. Vou declarar eles como o quê? Boolean. Por que Boolean? Porque ele só vai retornar pra gente 2 possíveis valores, ou verdadeiro ou falso. Então é por isso, tá? Ele é uma variável do tipo booleana, onde só entrega 2 possíveis valores, ou seja, positivo ou negativo, tá? Show de bola. E aí, pessoal, agora eu faço aquela condiçãozinha de sempre, tá? Se meu rest position for igual a false, ou seja, se não existem posições em aberto, tá? Início e fim. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, se sinal de compra, então buy at market, tá? E se houver um sinal de venda, sell short at market, beleza? E aí, este cara aqui é o cara que vai fazer envio das ordens. Ou seja, se a minha variável sinal de compra retornar para mim true, ou seja, verdadeiro, ele vai comprar. Se minha variável sinal de venda retornar para mim verdadeiro, ele vai vender, tá? Se retornar falso, o robô não faz nada. Beleza, pessoal. Nossa condição aqui para ele entrar, fazer o trade, né, na virada do box após uma sequência, já está pronto, tá? E agora falta o quê? As saídas, né? Se o robô entrou, ele precisa sair em algum momento. E aí, eu preciso mandar as minhas ordens de alvo e de stop, tá? Para isso eu preciso criar condicionais aqui, ó, para verificar se ele está comprado ou se ele está vendido. Se ele estiver comprado, ele vai fazer o envio de 2 ordens de venda, uma no alvo e uma no stop. Da mesma forma, se ele estiver vendido, tá? Então vamos começar pelo comprado. Se ele está comprado, ó, se is bought, então início e fim. E aí, eu vou fazer o envio de uma ordem de cobertura, tá? Então, para poder vender no alvo, eu preciso enviar uma ordem do tipo sell to cover limit, tá? Porque ela é uma ordem que vai ficar apregoada. Então, sell to cover limit, abre e fecha parênteses, buy price, que é o preço médio da compra, mais o alvo, ponto vírgula. E para ele poder fazer o envio de uma ordem do tipo stop, precisa enviar uma ordem de cobertura do tipo stop, que é sell to cover stop, abre e fecha parênteses, buy price menos o stop, tá? Só que para ele poder fazer o envio do stop, eu preciso de 2 valores. O primeiro valor, pessoal, é o gatilho, é onde ele vai fazer o disparo da ordem. O segundo campo é o limite, é até onde eu topo pagar, tá bom? Justamente porque quando essa ordem for executada, ele pode tomar um spread, tá? Então, a bolsa precisa saber até onde você topa pagar. Se você colocar um valor muito pequeno, o seu stop pode ser pulado, tá? Então, a gente precisa colocar aqui um valor que seja adequado. Para índice, pessoal, em torno de 100 pontos, tá? Então, coloco assim, ó, menos offset, tá? Menos offset. E aí, este offset eu vou colocar aqui nas minhas inputs, tá? Então, primeiro eu declaro aqui o meu alvo, vou colocar aqui de 50 pontos. Lembrando que isso aqui você pode trocar depois, isso aqui não é recomendação de uso, é apenas um exemplo de como fazer um código desse, tá bom? Então, depois você verifique aí o que fica melhor para você, tá? E aqui, ó, meu offset, abre e fecha parênteses, 100 pontos. Jean, quero usar isso aqui no dólar, quanto que eu coloco? Coloca 10, tá? Quero usar no índice, 100, beleza? Se você usar 100 no dólar, vai dar problema de envio de ordens, tá? Ele vai dar um problema lá falando que o limite de envio da ordem está fora do range de negociação, tá? Então, já fique ciente. Índice, 100 pontos, dólar, 10 pontinhos, tá? Beleza. Vou fazer agora, pessoal, minha situação aqui da venda. Se e sold, então, início e fim. Se eu estou vendido, preciso fazer envio de 2 ordens, né? Só que de compra, que eu preciso zerar minha posição vendida, tá? Então, é buy to cover, uma ordem de compra. De cobertura, limit, abre e fecha parênteses, sell price, que é o preço médio da venda, tá? Menos
o alvo, ponto vírgula. E vai to cover stop, abre e fecha parênteses, sell price menos o stop, vírgula, sell price menos o stop, menos o offset, menos não, mais, né, pessoal? Mais o stop, tá? Mais stop e mais offset. Por que mais, Jean? E não menos? Porque agora você está vendido, ou seja, o seu stop está acima, tá? Estou vendido. Onde é que está o stop? O stop está aqui em cima. Se ele for te stopar, o preço vai vir de baixo para cima. Então, o meu offset tem que ser positivo, tá? Por isso. Então, sell price mais stop, sell price mais stop, mais o valor do offset, tá? Certinho, turma. O robô, cara, tá quase pronto. Mas vamos pensar aqui numa condição, tá? Olha só, a partir do momento que essa flag aqui, ela é 1, que o meu contador faz essa flag virar 1, o que vai acontecer? Assim que ele sair do trade, ela ainda é 1. Então ele vai falar que ainda tem condição, entendeu? A condição vai ser mantida para fazer envio de ordem. E esse primeiro critério aqui vai se manter verdadeiro. E a gente não quer isso. Então assim que ele zera um trade, assim que ele sai do trade, ele precisa sair com essa variável zerada, senão já vai haver condição aqui para ele poder fazer o envio de ordem novamente, assim que houver a primeira virada de box. Então eu preciso fazer a zeragem aqui, ó, tá? Flag da compra, 2 pontos, recebe 0, tá? Zerei a flag da compra e 0 também aqui, ó, a flag da venda, tá? Flag da venda, 2 pontos, recebe 0. Da mesma forma, pessoal, que eu zero as flags, eu preciso garantir aqui também a zeragem do meu contador, tá? Então, eu preciso colocar aqui, ó, que o meu conte da sequência positiva vai receber 0, tá? E que o contador da sequência negativa também vai receber 0, assim que ele sair do trade, ele começar uma nova contagem a partir do valor 0. Tá? E aí, pessoal, falta apenas uma condição aqui para o nosso robozinho ficar pronto. E, cara, e agora eu vou pedir para você o seu like. Se você curtiu aí, cara, esse desenvolvimento, o setup é simples, mas a programação, cara, não é tão simples assim. Demanda um pouco de conhecimento, tá? Vai falar, já entra a primeira virada de box, depois não se conhece. Ah, molezinha, né? Molezinha fazendo o olho, tá? Vai desenvolver isso aqui pra você ver. É difícil, cara. Então, se você curtiu esse desenvolvimento, cara, deixa o like aí e verifica se você tá inscrito no canal, tá? Porque, como eu falei, a maioria das pessoas assistem todos os meus vídeos, cara, mas não se inscrevem. Porque o YouTube vai recomendando, é como se o cara já tivesse inscrito. Mas falta formalizar a nossa parceria aí, tá? Então, se inscreve no canal, não custa nada e contribui demais aí com o meu trabalho. Fechado? Imagina o seguinte, ó. Este contador, pessoal, ele vai ficar contando a todo momento. O Profit é o seguinte, ó, a partir do momento que você liga o robô, ele sai contando tudo que aconteceu para trás, tá? Tudo. Então não é porque ele está aqui, neste exato momento, que ele não vai contar essa sequência aqui, que ele não vai contar essa sequência, ele vai contar, beleza? E aí, se alguma dessas sequências aqui forem verdadeiras, o que vai acontecer? Na próxima virada de box, ele já vai fazer a entrada, porque ele vai flegar isso aqui, tá? Então eu preciso falar para ele o seguinte, ó, comece a contagem apenas a partir do último box, tá bom? E para isso, eu preciso inserir aqui uma função que é muito importante, senão o robô não vai funcionar, tá bom? Que é o seguinte, ó, C, last, bar, on, chart, então, início e fim. Por que isso, cara? Para ele poder olhar se está na última barra do gráfico. Se tiver na última barra, ele vai começar a contar aqui, ó, da última barra, pessoal, para frente, seja ela positiva ou negativa, tá? Senão ele vai levar em consideração o que ocorreu anteriormente, fechado? E não é isso que a gente quer, tá? Show de bola, pessoal. Para você que quer aprender mais sobre programação, tá? Para você que não está conseguindo se desenvolver somente com os conteúdos gratuitos aqui do YouTube, cara, eu tenho treinamento de programação de robô, tá? Lá nesse treinamento, eu pego na sua mão, cara, do zero mesmo, tá? Te ensino tudo, o que é, por que existem variáveis do tipo inteiro, booleana, variáveis do tipo float, como é que funciona, pessoal, o envio de ordens, quais são os tipos de ordem que existem no mercado, que a galera se confunde demais, ó. Tipo, quanto que eu vou utilizar uma ordem by limit, ou uma to cover limit, ou uma stop, uma to cover stop, uma sell to cover stop. Existem vários tipos de ordem aqui no Profit, você precisa saber exatamente como utilizá-las, senão seu robô não vai funcionar de forma adequada, tá? Nesse treinamento eu ainda te entrego robôs de preço médio, tá? Mostra pra você como fazer preço médio, como fazer break-even, como fazer parciais, tudo com muita didática e de maneira simples para você entender. Mesmo que você não saiba nada de programação, tenho certeza que com o meu treinamento você vai conseguir evoluir muito, tá bom? O que falta a gente fazer agora, pessoal? Falta a gente testar o bichão aí, né? Então vamos salvar ele aqui, ó. Salvar como pullback, box, turn. Nem sei se existe isso em inglês, tá? Underline, YouTube. Jean, esse robô vai fazer parte do pack de robôs? Vai fazer parte do pack de robôs. É só você acessar lá, vai ser o último robô da lista, tá bom? Pack de robôs, turma, nada mais é do que um compilado com todos os códigos que eu trago aqui no meu canal, beleza? Fazendo a assinatura dele, você automaticamente, toda vez que eu trouxer um robô aqui, você vai ganhar ele aí pelo período de 1 ano. Tá bom? Obviamente que os robôs que você baixou são seus, são todos os códigos abertos, tá? Mas você vai ficar recebendo por 1 ano todos os robôs que eu trouxe aqui de graça, tá bom? Não tem mais custo nenhum. Vai ganhar os 100 e poucos robôs que já tem, mais um robô a cada novo código que eu trago aqui no meu canal, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte agora, pessoal. Vamos requisitar um replay, tá?
vou requisitar esse dia 16/7, que foi o dia de ontem. O que eu vou fazer? Para a gente poder testar aqui, eu vou colocar no gráfico curto, tá? Gráfico de 4R. Por que isso? Porque é mais fácil dar uma sequência de 5 candles num gráfico de 4R do que no de 10R, por exemplo. E eu preciso testar e mostrar aqui para vocês de uma maneira rápida, né? Para não ficar se alongando muito, tá? Então, se você for rodar isso aqui na sua conta, enfim, for fazer seus testes, procure em tempos gráficos maiores, que normalmente tem uma confiabilidade maior, tá? Então vamos lá, pessoal, o replay aqui já tá rolando, tá? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente como é que vocês fazem para configurar o robô, tá? Você vai clicar aqui na engrenagem, vai selecionar a estratégia, tá? Ela tá com esse nome aqui, ó, Pullback Box Turn, underline YouTube, vai marcar 1 e 1, seleciona o tempo gráfico que você quer utilizar, lembrando, eu vou testar aqui no 4R apenas a título de demonstração, que na aba de entrada vai marcar realizar vídeo orders quando a condição for satisfeita, pode marcar aqui para esperar o primeiro candle para execução. Nas demais coisas aqui, as demais abas, não precisa mexer em nada, beleza? Salvar e sair. Bom, vou clicar aqui em executar, vou diminuir um pouco a velocidade antes, ó. Vou clicar aqui em executar, então a gente precisa de uma pernada, tá? De pelo menos 5 box a favor da sequência e depois pelo menos um pullback, né? De pelo menos um box contra e outro a favor para fazer a virada, tá bom? Então a gente ainda não teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vamos ver se ele faz, não fez o quinto, tem que fazer pelo menos 5, tá? Dá uma aceleradinha. A entrada, turma, é a mercado, então pode ser que, olha lá, pausei, 1, 2, 3, 4, 5, era pelo menos 5, certo? Fez 6, box virou para baixo, virou para cima, fez a entrada. Já por que não entrou exatamente aqui, ó? Porque, primeiro, o replay tá acelerado, segundo, o envio da ordem, ela é a mercado, tá? Então você pode tomar um spread ali no momento da entrada, tá? Colocou uma ordem de alvo e uma ordem de stop aqui. Vamos ver o desenrolar. Foi stopado. O ideal é você utilizar um stop condizente, tá? Com o tamanho do rank que você está utilizando, beleza? Deu uma nova pernada, pelo menos 5 candles. Fez uma entrada na compra. Vamos ver agora se ele faz uma pernada na venda, pra gente ver uma situação de venda também, tá? Acredito aqui que a gente já tenha uma sequência vendedora. Olha lá, pausei. Tinha uma sequência vendedora de pelo menos 5 candles, tá? Deu mais de 5. O mercado fez o pullback. Quando ele voltou a favor, fez a entrada. Dessa vez, diferentemente da outra, conseguiu executar num preço melhor, né? Ó, executou melhor a venda aqui, tá? Deu take na operação. Cara, o robozinho de hoje é isso. Espero que você tenha gostado dessa programação aí, cara. Lembra de se inscrever no canal. Muita gente aqui ainda não tá inscrito. A gente vê na próxima segunda-feira, pessoal. Forte abraço a todos e até mais, meus amigos.